Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos para reflexões, para conhecimento, nos ajudando, na nossa caminhada evolutiva. Irmãos, hoje nós vamos, segundo a visão do Espiritismo, entender um, um dito que disse Jesus que há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Logicamente que cada religião apresenta uma interpretação para esse ensinamento. Então, o objetivo aqui é mostrar, segundo o Espiritismo, o que Jesus quis dizer com isso. O que essa afirmativa dele nos mostra. Quando ele fala a casa, irmãos, é o universo. Quando ele diz muitas moradas, são os diferentes mundos e diferentes estados de espíritos que ocupam esses mundos. Por que Deus criaria tantos planetas, tantas estrelas, tantas galáxias, se não houvesse vida nesses mundos? Aí uns vão falar, Aldo, mas é para embelezar o céu para o homem. Mas, gente, nós não enxergamos a maioria dos planetas que existem. Tá, se a gente fala que o céu se torna bonito porque Deus, fez a beleza, tá? Não é uma afirmativa errada, mas e aqueles outros planetas, aquelas outras estrelas que nós não enxergamos? Você concorda comigo? Nós não enxergamos, gente, olha, muito menos do que 1% do que existe, de planetas e estrelas. Até os cientistas com os telescópios mais desenvolvidos não conseguem ter acesso a tantos planetas e tantas estrelas que existem no universo. Então, se considerar que só existe aqui vida no nosso planeta Terra, nós vamos ter que considerar que Deus fez os outros mundos, os outros planetas, à toa, que a gente nem vê, nem tem acesso. Será que Deus trabalharia nessa esterilidade de fabricar coisas que não têm utilidade, digamos assim, para o desenvolvimento do espírito? Acho que não. E aquela história, gente, significa se nós não vemos, não significa que não tem. Nós medimos tudo com os nossos sentidos. Mas será que o nosso cérebro, os nossos olhos têm condições de visualizar tudo aquilo que existe? Existem muitas dimensões sensoriais. Por exemplo, um cachorro, ele escuta som que nós não escutamos. O aparelho auditivo cerebral do cachorro está num estágio de desenvolvimento diferente daquele do nosso padrão humano, que não consegue ter essa percepção auditiva que ele tem. Imagine agora a comparação, amigos, uma formiga que se encontra na nossa mão. A formiga ela tem o sistema nervoso dela, ela tem a aparelhagem de sentidos dela e ela se encontra na minha mão. Pergunta, irmão, será que a formiga tem noção de quem sou eu? Será que a formiga tem noção de que ela está na mão de um ser humano? Simplesmente pelo aparelho desenvolvido dela, pela qualidade da matéria dela, e também ela não consegue ter percepção do que eu sou. Para ela, talvez andar na minha mão, andar em cima da mesa ou andar no chão, talvez seja a mesma coisa. Agora, troca de lugar com a formiga. Imagine que nós somos a formiga. E olha o que existe de tantas outras coisas que nós nem imaginamos, porque ainda o nosso estágio cerebral perceptivo ou desenvolvimento do nosso espírito ainda não tem condições de compreender e visualizar tudo aquilo que existe. Quando nós olhamos para o universo, fora do planeta Terra, por aquelas imagens, aquelas fotos tiradas por satélites, a gente no espaço olha, a gente vê alguns planetas, estrelas, mas o que a gente mais vê? Não é um fundo preto? Não é um fundo preto?
Não é isso? Aquele fundo preto, o que, que é para nós? Ah, não é o nada, é o vazio, não tem nada lá. Então, o fundo preto é o nada. A NASA diz que aquele fundo preto, aquela matéria escura, ela corresponde 75% à massa do universo. Ou nada pesadinho, né? Precisa não fazer um regime. Então não significa que se o meu olho não vê, não significa que lá não exista alguma coisa. Para nós, Marte, pelas fotos tiradas, é estéreo, não tem nada, não tem vida aos nossos olhos. Imagina que a formiga olhando a imagem de Marte em um outro aparelho, em um outro sistema nervoso, não é? Então, se só existe vida realmente aqui, espíritos aqui, todo o resto seria uma esterilidade criada por Deus. E à medida que nós vamos passando por esses diferentes mundos, porque existem graus evolutivos de espíritos, assim como existem graus evolutivos também entre os mundos. Uns mais, outros menos felizes. E aí aonde você vai estar? Você vai estar naquele mundo que é correspondente ao seu grau de evolução espiritual, né? E nós vamos passando por esses diferentes mundos ou nós vamos evoluindo com o próprio planeta onde nós nos encontramos. Kardec, na questão 55 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim para eles: todos os mundos que circulam o espaço são habitados? Eles respondem: sim. E o mundo da Terra, planeta Terra, está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só esse pequeno planeta tem o privilégio de abrigar seres racionais. Isso é orgulho, isso é vaidade. Ele complementa: acreditam que Deus criou o universo só para vocês? Gente, existe ET? Existe ET? Existe ET. O que é ET? Extraterrestre. Não estou discutindo se eles já vieram aqui, se eles estão aqui, se as espaçonaves. Não estou falando isso. A pergunta é: existe ET? Existe extraterrestre? Existe, não existe? Existem mundos que são habitados por outros espíritos, certo? Kardec, na questão 38, pergunta assim: como Deus criou o universo? Aí eles respondem assim: para me servir de uma expressão comum, né, de fácil entendimento, porque lembra, gente, que nós somos a formiga, não adiantaria apresentar detalhes científicos que a gente não tem condição de entender. É a mesma coisa que querer explicar para uma criança de 3 anos como é que se faz em detalhes um transplante de coração. Se ela nem sabe o que é coração, sangue, artérias, veias, então, complicado. E eles vão resumir a resposta assim, ó: Deus criou os mundos pela sua vontade. Pela sua vontade, né? Nada representa melhor essa vontade poderosa do que as belas palavras da Gênese. Aquela metaforicamente descrição, aquela historinha alegórica de como o homem criou, como é que Deus criou o planeta Terra. Metaforicamente, né? Eles estão dizendo, ó, não quer dizer que foi daquela maneira toda descrita, né, naquele conto, mas foi pela vontade de Deus, né? Quando Deus disse: faça-se a luz, e assim a luz foi feita. Os mecanismos nós não temos condições de entender ainda. Leon Denis, ele diz assim: a vontade é a faculdade soberana da alma, do nosso espírito, a nossa vontade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a evolução do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria, a nossa vontade sobre a matéria, são muito limitados. Nos mundos mais adiantados, o espírito que já tem aprendido a querer
a controlar a sua vontade, a exercitá-la, impera sobre a natureza inteira. Dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses espetaculares. A gente não ouve falar, irmãos, na literatura espírita, que mesmo nas colônias espirituais da ordem do nosso planeta Terra, o espírito, pelo poder da vontade, ele já consegue materializar objetos, flores, manipular fluidos. Você imagina, na órbita do nosso planeta já é possível. Imagine em mundos aonde esse controle, esse poder, esse domínio da vontade é muito maior. Assim como a argila pode ser manipulada pelas mãos para se fazer um vaso, o mesmo ocorre com o pensamento dos espíritos, principalmente os mais evoluídos, sobre o fluido universal. Eles conseguem manipular essa energia que existe no universo e construir o que eles desejarem, até planetas. Emmanuel nos diz que o nosso planeta Terra resultou de parte da matéria incandescente desprendida do Sol, pedaço da matéria que foi desprendida do Sol, e sobre a direção de Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta Terra, e dos seus amigos divinos, eles criaram o nosso planeta pela força do pensamento, manipulando o fluido e manipulando a matéria. Isso está no livro A Caminho da Luz, Psicografia do Chico. Diz também que a vontade de Cristo, pensamento de Cristo e dos espíritos que auxiliam, manipulando o fluido cósmico universal, mantém o nosso planeta Terra existindo até hoje. Porque, gente, para que os átomos continuem juntos, agregando, para que a matéria exista, tem que ter uma cola. Senão, simplesmente o desprendimento, o desligar, a instabilidade poderia a qualquer momento acabar com tudo isto. E diz para nós a literatura que é o pensamento de Jesus, é a vontade do Cristo e da espiritualidade maior que mantém essa matéria unida, permitindo que os planetas existam. E para que a gente possa ter uma noção de quais são esses diferentes mundos que está descrito para nós, Kardec relatou, perguntando para os espíritos, nós vamos fazer uma comparação desses diferentes mundos como se fosse diferentes séries escolares que nós temos, para a gente fazer uma comparação para ficar mais palpável esse entendimento. Nós vamos apresentar 5 tipos de mundos, né? Não significa que existam apenas esses 5 tipos. Existe uma variação muito grande entre um e outro. Você pode ter vários mundos intermediários entre um e outro, mas esses são os 5 principais. Vamos partir desses pilares. O primeiro mundo é chamado de mundos inferiores ou mundo mundo primitivos. Mundos inferiores ou primitivos. Fazendo a nossa comparação com as séries escolares, seria como se fosse a educação infantil, o jardim, o maternal, o prezinho. Nesses mundos, a existência é praticamente toda material. É o mundo das primeiras reencarnações, encarnações do espírito, que se diz agora espírito humano, que está no mundo espiritual do homem. A vivência, eles vivem esses espíritos como animais. O instinto prevalece. Comportam-se como crianças. A bola é minha. Reina as paixões.
a moralidade, a ética moral, ela quase que não existe. São as primeiras reencarnações, como falamos, da alma, os chamados homens das cavernas, homens primitivos. A forma do corpo ela é grosseira, né? A forma do corpo é grosseira. E aos que muitos se demoram para aprender, a força bruta comanda. A existência é dedicada simplesmente a conseguir alimentos e a reprodução, certo? Eles não têm uma noção ainda muito específica de como é a situação espiritual deles, do que existe. Ainda começa a despertar as primeiras noções, mas muito primitivas da divindade. De, por exemplo, aceitar um eclipse como sendo uma espécie de Deus e toda aquela trajetória até que vá amadurecendo nos sucessivos mundos uma ideia um pouco melhor da divindade. Esses são os mundos primitivos, inferiores. Se a gente tivesse que ter talvez uma noção, seria aquela ideia dos homens das cavernas, algo parecido com isso, irmãos. O segundo tipo de mundo é chamado mundo de expiações e provas, aonde se encontram muitos espíritos que já avançaram um pouquinho se comparado com os mundos primitivos, mas espíritos ainda na maioria perturbadores. Fazendo uma comparação do mundo de expiação e prova, seria o ensino fundamental. Já saímos do prezinho e vamos agora passar do primeiro ao nono ano. Do primeiro ao nono ano. É a condição da Terra, principalmente, né, no passado. Nós estamos no momento de transição, né? Os irmãos sabem isso, mas a nossa Terra ainda se encontra nesse mundo de expiação e de prova, né? O mal predomina, as provas são ainda muito materiais para o espírito, exemplo as doenças, o sofrimento predomina, as dificuldades predominam sobre a felicidade. Olha as guerras mundiais que tivemos, as cruzadas, as pestes. Nós ainda temos necessidade do mal para sentir o bem, para compreender que o esquema é ir para o bem. Nós precisamos ainda dos dois lados para ver que o lado do bem, o lado da felicidade, o lado do caminho do que é bom, é o caminho que nós devemos seguir. Sabe aquela história que a gente comenta? Né? Só dá valor depois que perde? Né? Só valoriza isso depois que passa por aquilo? Ah, e aquela pessoa não tem, né? Não sabe o que é sofrer, por isso que não valoriza o que tem. Então ainda nós precisamos, né, dessa dicotomia. Temos que lutar ainda contra, né, a perversidade dos homens e da natureza. Clima também. E nós reencarnamos muitas vezes aqui para ter a oportunidade de reparar os erros do passado, através da expiação das nossas vivências reencarnatórias, nesse próprio mundo de expiação que nós estamos vivendo, não é? Reencarnamos como parentes, como chefes de empresa, pessoas, espíritos que nós tivemos histórias ruins no passado. E pela oportunidade que é dada por Deus, nós nos encontramos nas sucessivas reencarnações desse mundo de prova e expiação para modificar sentimentos. Modificar sentimentos. Inimigos de guerra no passado que reencarnam na mesma família como pai e filho, como marido e mulher. Se ainda não para ter um amor verdadeiro que não é possível ainda, mas pelo menos novos sentimentos, sentimentos melhores.
Trocar o ódio do passado, a raiva, a intolerância, agora numa relação mais de respeito, de amizade, se ainda não é possível de amor verdadeiro. E nesses mundos de expiações e provas, ó, provas, nós estamos sendo testados em novos requisitos. Novas lições estão sendo fornecidas para o espírito. Lições que dão oportunidade de aprender a resignação, mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de perdão, desenvolver alguma coisa de caridade. São esses mundos. É o mundo que nós vivemos. O nosso mundo, o nosso planeta Terra, né? Desde a história que nós conhecemos, Jesus, humanidade, Idade Média, evoluindo, evoluindo, até aqui. É um mundo de provas e expiações. Estamos passando pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro, e agora o nosso planeta está nos últimos anos desse estágio. Está talvez no oitavo ou nono ano, se preparando para entrar no novo mundo. O terceiro mundo, que é o mundo que nós estamos buscando, né, nessa transição, são os mundos regeneradores. Seria, irmãos, o ensino médio, fazendo aquela nossa comparação. Seria o primeiro, o segundo, os terceiros colegiais. Estamos nesse caminho. E nesses mundos, a maioria dos espíritos, a maioria, querem o bem, ou pelo menos já sabem melhor separar o bem do mal. Já sabem bem o que é o caminho que é bom do caminho que é ruim. Querem o bem. E nesse mundo ainda, nós vamos ter ainda muitos espíritos mais frágeis do que perversos. Espíritos que já têm um conhecimento do bem, que ainda têm dificuldade de aplicá-lo à sua vida e ao próximo, mas são muito mais frágeis do que propriamente dito perversos, não é? Se nós, irmãos, observarmos lá atrás a nossa história, nós podemos comparar que houve uma certa evolução nossa. Pensa na Idade Média, por exemplo. Pensa lá atrás na Idade Média, a Idade das Trevas. Nada era respeitado? Nada era respeitado. Ninguém tinha direito nenhum. Matava-se simplesmente porque a pessoa passou perto de você e não gostou da sua cara. Olha hoje, apesar de todas as turbulências que nós temos, tivemos avanço? Com toda certeza. Direitos humanos, que não existia. A mulher ocupando um espaço digno na sociedade, que antes não permitia. Observamos ditaduras caindo. ONGs se preocupando com o meio ambiente. Quando eu falar de preocupação com o meio ambiente lá atrás, no passado, né? Homens que estão hoje ajudando nos serviços domésticos de casa, dando mais atenção aos filhos se comparado com lá atrás. Então, é inegável que houve evolução do nosso espírito, certo? E nesses mundos regeneradores, nós vamos aprender também novas lições para continuar evoluindo. E nesses mundos de regeneração, as provas elas serão mais morais, muito mais morais do que físicas, do que ambientais. Nós teremos ainda doença? Sim. Nós teremos ainda alterações climáticas? Sim. Mas uma coisa que vai ser muito assim, dado ao espírito treinar, é de olhar a si mesmo. Eu costumo brincar que o mundo de regeneração é o mundo do espelho, cara. Chega de apontar que o cisco está no olho do outro. Chega de apontar que o outro está errado. Eu vou ser obrigado, cara, a me olhar. Vou ser obrigado a me olhar. Vou ter que olhar o meu universo. Nós estamos quase colocando o pé em Marte. E esquecemos de olhar o nosso universo íntimo e buscar começar a fazer as pazes com a nossa própria consciência. Certo, irmão? Já comentamos isso em vários encontros lá atrás. O mundo de regeneração, falamos sobre o despertar da consciência, não é?
É isso que vai ser exigido nosso no mundo de regeneração. E esse momento, queridos irmãos, que nós estamos vivendo, essa transição, essa separação do joio e do trigo, esse apocalipse que nós vivemos, não é um apocalipse como o fim do mundo, mas o fim de uma era, o fim de um ciclo, irmão. E muitos alunos que decidiram que não querem aprender novas lições, que eles decidiram que eles não querem aprender, eles não serão mais permitidos que eles atrapalhem a evolução daqueles alunos que querem aprender. A comparação da escola. Imagina que até então, no mundo de expiação e prova, nós tínhamos uma sala de aula, que é o nosso planeta Terra, tá? E os alunos são os espíritos encarnados e desencarnados, e o professor são as situações que a espiritualidade apresenta para nós, de maneira individual pela humanidade inteira, para que a gente aprenda as lições. Só que imagine que nessa sala de aula tem aluno que está querendo prestar atenção na aula e outros alunos que estão zoneando, falando alto, xingando, não para quieto, atrapalhando aqueles que querem aprender. E agora, como a maioria da sala, a maioria, está com disposição íntima de aprender, de avançar, o que vai acontecer? O professor não vai deixar mais aquele grupinho ficar atrapalhando a evolução, o aprendizado dos outros. O professor vai pegar aquele grupinho que decidiu, que já foi dado para eles todas as oportunidades. O professor está chamando a atenção há um bom tempo nas sucessivas reencarnações. Senta aqui, vamos fazer a tarefinha. Vem cá, você não entendeu? Eu vou te explicar de novo. Vem cá, leva a tarefinha, faz. Bom, ó, decidiram que não querem pelo livre-arbítrio. O que o professor agora fará? Ele vai pegar esses alunos e vai reposicionar numa outra sala, num mundo menor, num mundo primitivo, no mundo de provas e expiações. Que o nosso mundo, a nossa série vai evoluir. Deus não precisa pedir permissão à criatura para fazer o que ele sabe que tem que ser feito. Então esses irmãos que decidiram que não querem aprender, serão reposicionados para mundos mais atrasados, para que eles possam trabalhar com ferramentas à altura da evolução deles, da decisão deles. E o nosso planeta vai evoluir. Novas lições serão apresentadas. Novas lições serão apresentadas. E nós estamos, irmão, ainda nessa transição para esses mundos. O mundo de regeneração é como se ele fosse um mundo entre um mundo infeliz, que é o mundo de prova e expiação, e os mundos de felicidade. Então nós estaremos ainda numa passagem do meio entre isso que nós vivemos até agora e os mundos felizes que nós almejamos muito. Então, se é uma transição, ainda no mundo de regeneração, nós iremos sofrer influência muito da matéria. Doenças vão existir. Doenças vão. Mas assim como também, nós vamos evoluir também em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. Assim como doenças irão existir, outras serão curadas. Haverá um avanço muito grande em termos de tecnologia. Né? Como eu disse, a maioria vai procurar o bem e vai começar a olhar para si mesmo, lutar para eliminar as suas mazelas, os seus vícios. Mas, no entanto, a felicidade ainda não será perfeita. O mal ainda vai existir, quedas irão ocorrer ainda, quedas irão. E também, se o espírito no mundo de regeneração, ele também ficar estagnado, decidir não avançar, à medida que for passando para novas e novas lições, ele também pode ser reposicionado para mundos mais atrasados, porque decidiu que também não quer evoluir. Não vai ser possível ficar zoneando a sala de aula toda vez, né? Exatamente é o mundo que nós estamos entrando. O quarto mundo, irmão, depois do mundo de regeneração, são chamados de mundos felizes. Seria a faculdade. Então, mundo de regeneração, primeiro, segundo, terceiro colegiais. Terminei, prestei vestibular, estou apto, aprendi as lições que foram apresentadas no mundo de regeneração, conheço muito de mim mesmo, conheço o mundo, já tenho um controle do meu mundo interno, já conheço bem a mim mesmo, sou convidado
a ir para um mundo de felicidade. Ou o próprio planeta se transforma, né? Eu não preciso ir para um outro planeta. Você percebe o que acontece com o planeta Terra? O planeta Terra, na verdade, que é a expiação e prova, ele passa, o próprio planeta passa para uma nova era. Então não precisa assim o espírito ser retirado e passar para um planeta mais adiantado. Eu posso continuar nesse planeta e evoluir com ele, né? Então tem as duas coisas. E os mundos felizes seriam uma faculdade. Olha só, o bem prevalece. A vida ela é muito mais longa. Quanto mais evoluído é o mundo, maior a longevidade daquele espírito, naquele tipo de matéria que ele ocupa naquele mundo, naquele tipo de corpo que ele ocupa naquele mundo. Devido às melhores condições de vidas, remédios, curas, praticamente a expectativa de vida aumenta demais. E a matéria nesses mundos é extremamente sutil. Talvez é uma matéria que nem nós consigamos enxergar com os nossos olhos de agora. A ciência, a tecnologia, ela atinge patamares que não dá nem para imaginar. Como vai haver a cura praticamente para todos os males, as doenças quase que não existem. Mortes prematuras, guerras, pestes, fome, tudo aquilo que é fruto do egoísmo e do orgulho, praticamente está em vias de extinção. O medo da morte não existe. Ele é visto como uma transformação feliz, uma passagem, e não como uma perda. E olha que legal, todos têm a noção da vida espiritual. Todos têm a noção da vida espiritual. Já existe uma livre transmissão do pensamento. Não precisa mais falar, nem sei se boca tem, só a transmissão do pensamento já é suficiente para a comunicação. Olha um puxão de orelha para nós. A gente fala assim, nossa, eu queria tanto viver num mundo feliz. Eu já me acho pronto para o mundo feliz, estou bonzinho, bonitinho. Cara, já pensou no mundo? Aonde todo mundo, qualquer momento ou qualquer hora, sabe o que você está pensando? Sai dessa, cara. O teu pensamento é aberto para qualquer pessoa ler o que você está pensando. Será que a gente teria condição de viver num mundo assim? Onde todos sabem o que eu estou pensando? Complicado, né? A gente se sentiria extremamente inibido, um peixe fora d'água no local desse, assim também como os nossos pensamentos desequilibrados iriam atrapalhar muito, né? A vivência dos espíritos que ali se encontram. Como não há guerras, existe a paz. O governo é feito, quem governa, os líderes, ele é feito pelo mérito de cada um. A superioridade nesses locais é avaliada pela condição moral e pela sabedoria, e não pelas posses, não pelo terror, pelo medo, pela força. O objetivo nesses mundos é superar a si mesmo e não superar o próximo. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Todos possuem o necessário para viver. Amigos, que delícia, né? Mas ainda nós temos que nos esforçar muito, muito, muito para adentrar esses mundos felizes. Mas está na nossa trajetória. Depende de nós. E o último mundo, nós chamamos de mundos celestes ou divinos. Se os mundos felizes seriam uma faculdade, depois que eu me formo, eu posso ir para uma pós-graduação. Os mundos celestes ou divinos, o mundo aonde se encontram os espíritos puros, o mundo dos Cristos, os espíritos que já atingiram um grau de evolução imenso. Irmãos, isso não significa que dentro dos mundos celestes não possa ter graduações, que dentro dos mundos felizes não possam ter graduações. Dentro desses mundos todos que nós citamos, podem existir subdivisões. Regeneração,
1, regeneração 2, 3, assim como tem primeiro, segundo, terceiro colegial, existe uma subdivisão, até nos mundos celestes ou divinos. Nesse mundo dos Cristos, existe somente o bem. A forma é extremamente embelezada, sem matéria e sem perispírito. Não há mais perispírito, sabe por quê? Perispírito é aquela energia semimaterial que necessita para que o espírito fique grudado, que ele interaja naquela matéria que existe naquele local, naquele planeta. Portanto, espírito desses mundos, eles não têm mais matéria nenhuma. Eles não necessitam mais do perispírito, porque não há matéria. Somente a essência pura do espírito. O tanto que muitos desses espíritos, quando eles vão em trabalhos missionários, reencarnar, né, voltar para mundos mais inferiores, eles precisam passar por um trabalho muito grande de formação de um perispírito novamente, para que eles possam ter ação sobre a matéria daquele planeta, aquele corpo que eles vão vestir, porque eles não têm mais nenhum perispírito. Imagine, gente, Jesus Cristo, um sol, que se posicionou dentro do corpo humano. É a mesma coisa que a gente tentar imaginar como colocar o sol dentro do corpo de uma formiga. Como colocar um sol dentro de uma formiga? Imagine a preparação que deve ter sido feita para que Jesus pudesse, o espírito dele, né, ficar compatível com a matéria humana. Porque se aquele espírito se manifestasse com todo o seu esplendor, não há matéria que conseguiria suportar aquilo. Como uma formiga suportar um sol? Irmão, imagina o trabalho que houve. Imagina o amor de um espírito de se apagar. Vamos falar assim, o sol decidiu se apagar, o sol permitiu diminuir a sua temperatura por amor, para não machucar aquele corpo que ele serviria para fazer tudo o que ele fez. Eles não se arrastam mais, não andam, levitam, se locomovem com a força do pensamento pelo mundo ou de mundo para mundo. Com a força do pensamento, sai de um mundo e está num outro mundo. Distância no universo não existe para eles. Praticamente a infância, ela é inexistente. Já é inexistente. São os mundos dos Cristos, que nós, como formigas, não dá nem para imaginar, né? Tudo que existe, tudo que é possível. E quando, irmãos, nós percebemos Jesus é um Cristo, Jesus, ele percorreu toda essa trajetória que nos está sendo apresentada, dada a oportunidade. Emmanuel nos disse, em Caminhos da Luz, que Jesus estagiou em diferentes mundos por muitas reencarnações. Ele começou do zero, como nós começamos também. Ele passou por dificuldades, ele errou muito, mas ele se levantou e esforçou e galgou todos os patamares para chegar aonde ele chegou. Emmanuel diz que os astros, os planetas, por onde Jesus estagiou nas sucessivas reencarnações, nem existem mais. Nem existe, acabou, explodiu, foram bilhões e bilhões de anos atrás. Não existem mais. E aí fala assim, nossa, quando eu chegar a ser um Cristo, chegar lá nesse estágio, o que eu vou fazer? No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico, espírito de Néio Lúcio, ele conta que essa pergunta foi feita para Jesus, mestre, o que fará um espírito ao atingir a perfeição máxima, o máximo grau de evolução? Jesus responde, continuará
trabalhando sempre para o bem do próximo. Olha, gente, continuará trabalhando sempre. Por quê? Porque quando nós atingirmos esse estágio de perfeição, de pureza, uma das coisas mais desenvolvidas que nós teremos é o amor pleno por tudo e por todos. E não conseguiremos descansar, ficar inertes, parado, vendo tantos irmãos, né, na evolução que nós percorremos, nas dificuldades, e ficar de braço cruzado sem fazer nada. A nossa felicidade, a nossa paz estará sempre no auxílio ao outro, no auxílio àquele que passou pelos mesmos degraus que nós passamos. E foi importante ter ajuda. E agora, como ser feliz, ficar parado, vendo todo mundo tentando e não poder auxiliar? Por isso que eu digo, gente, Jesus nunca nos abandonou. Muitos dizem que Jesus foi para o céu, vai voltar somente. Jesus nunca nos deixou. Nunca nos deixou. Com certeza, teve sempre aí, está sempre aí, nos auxiliando, nos ajudando, porque Ele é um Cristo. Como ir lá para cima, ver tudo esse forféu e ficar de braços cruzados, vim aqui, vou julgar, quem foi bonzinho se deu bem, quem não foi está danado. Não dá. Sempre esteve e sempre estará conosco. É o nosso irmão, nos ama imensamente. E assim como Jesus é o nosso governador, o nosso irmão, o nosso guia, tantos e tantos e tantos outros mundos têm também o seu Jesus, o seu Cristo, as suas doutrinas que ajudam na evolução espiritual. Olha, irmãos, quantos caminhos nós devemos percorrer. Mas não adianta a gente nos afobar, querer, mundo feliz, mundo divino. Falta muita coisa, né, irmão? Então vamos colocar o nosso pé no chão e vamos trabalhar bem no estágio evolutivo que nós nos apresentamos. Nosso objetivo é um dia chegar lá na frente, mas o meu objetivo essencial agora é passar de série, é passar de ano, é passar de ano. Esse é o meu objetivo principal. É depois que a prova foi dada, a última prova, o exame final, é não repetir essa série. É poder continuar nessa escola bendita e avançá-la para novas lições, para novas oportunidades, e não ser reposicionado para uma escola diferente, aonde eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter mais chacoalhões para poder acordar. Tudo está em nossas mãos. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus.